Bom dia a todos, um domingo abençoado na presença do Senhor. Vamos pedir a Deus para que Ele nos capacite, nos oriente na compreensão da Sua palavra nessa hora. Oremos. Deus amado, muito agradecido te somos, ó Pai, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, junto com os irmãos e quem esteja assistindo, Senhor, essa mensagem, Senhor, no YouTube, Senhor, na televisão. Pai, abençoa cada um de nós, ó Pai. Nos capacita, nos orienta, Senhor. Nos direciona, Senhor, no entendimento correto da Tua palavra, Senhor. Que possamos sair daqui dessa manhã, Senhor, depois dessa mensagem, Senhor, fortalecidos mais e mais na certeza, Senhor, que só estando com o Senhor a vida vale a pena. E ao final de tudo, Senhor, nós seremos ricamente, Senhor, coroados com a vida eterna junto do Senhor. Perdoa as nossas imperfeições, livra-nos, ó Pai, de todo mal e abençoa-nos, ó, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Depois de termos visto os 7 selos e as 7 trombetas, hoje nós veremos os 7 flagelos da ira de Deus. Está registrado tudo isso no capítulo 15 e 16 do livro do Apocalipse. Então vamos ler esses dois textos. Apocalipse 15. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com eles se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá e glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois destas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Apocalipse 16. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu és o que eras, o santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram sangue dos santos e de profetas, também sangue lhes dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar aos homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glórias.
Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram, e o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu a grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraiva, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. As 7 taças da ira de Deus têm uma grande semelhança com as 10 pragas sobre o Egito, bem como uma profunda conexão com as 7 trombetas. Enquanto as trombetas alertam de Deus, era um alerta de Deus ao mundo ímpio, as taças falam da cólera consumada de Deus. É um princípio constantemente repetido e enfatizado nas Escrituras, que Deus sempre adverte antes de finalmente punir. Foi assim com o dilúvio, Sodoma, Egito, Jerusalém e o juízo final. Enquanto as trombetas atingiam primeiramente o ambiente em que o homem vivia, as taças atingem desde o início os homens. Enquanto as trombetas causaram tribulações parciais, objetivando trazer ao arrependimento os impenitentes, as taças mostram que a oportunidade do arrependimento já estava esgotada. As trombetas atingiram apenas 1/3 da natureza e dos homens. As taças trazem uma destruição completa. Enquanto os selos e nas trombetas havia um interlúdio antes da 7ª trombeta, agora não há mais interlúdio. As taças são derramadas sem interrupção. Os flagelos descrevem o total desamparo dos ímpios no juízo, quando a igreja já está no céu, junto ao trono. A ceifa precede a vindima. A humanidade está dividida entre os selados de Deus e os selados da besta, entre os seguidores do Cordeiro e os seguidores do dragão, entre os que estão diante do trono e aqueles que são atormentados eternamente. Todas essas coisas compreendem também toda a dispensação da igreja e termina com a cena da igreja na glória e os ímpios sob o juízo divino na segunda vinda de Cristo, demonstrando o Cordeiro de Deus vencendo todos os seus inimigos. Em Apocalipse 15, de 2 a 4, vamos ver que a igreja do Senhor canta o cântico de Moisés, está registrado lá em Êxodo 15, 1 a 3, e do Cordeiro, no verso 3 do Apocalipse. Esse cântico exalta a Deus. É dito: Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei das nações, temível e digno de glória.
no verso 3. Deus é santo, no verso 4. A pessoa de Deus é exaltada em contraste às forças das trevas, à besta, ao dragão e ao falso profeta. Esse cântico também exalta as obras de Deus, que são grandes e admiráveis. Os juízos de Deus são manifestos, no capítulo 4, no versículo 4. Esse cântico exalta os caminhos justos de Deus e seu triunfo final sobre todo o mal. Está nos versos 3 e 4. Em Apocalipse 15, de 5 a 8, nós vemos que os anjos saem com os flagelos. Os 7 anjos saem do santuário de Deus, onde fica a lei de Deus. Saem para demonstrar, mediante a vingança divina, que ninguém pode aborrecer a lei de Deus impunemente. Os 7 anjos são ministros de Deus, está no verso 6. As taças que os anjos trazem estão cheias da ira de Deus, no verso 7. Os flagelos atingem o mundo todo. Ninguém escapará do juízo divino. Os anjos do juízo saem do santuário cheio da fumaça inacessível da glória de Deus, no verso 8. Deus é digno de todo o nosso louvor. Louve a Deus pelas suas grandes e admiráveis obras. Agora vamos ver a descrição dos 7 flagelos. Está em Apocalipse 16, de 1 a 21. O primeiro flagelo, a terra é atacada, versos 1 e 2. Esse primeiro flagelo não é mais advertência, mas punição. Todo aquele que não tem o selo de Deus são selados pela besta. Não há meio termo. Quem é por Cristo, quem não é por Cristo, é contra ele. Não há neutralidade em relação a Deus. No tempo do fim, a religião não será mais algo nominal. Todo mundo terá de declarar lealdade ou a Cristo ou ao anticristo. Os adoradores da besta recusaram ouvir as advertências. Agora, eles estão sofrendo inevitavelmente as consequências. São atormentados. Com respeito aos crentes em Cristo, as aflições da carne não são da taça da ira de Deus. Romanos 8, 28. Essas aflições só atingem os adoradores da besta. O segundo flagelo, o mar é atacado, no verso 3. Se no primeiro flagelo temos o tormento dos homens, agora temos a destruição completa. O mar se torna em sangue. A destruição não é mais apenas parcial, mas total. A destruição não é apenas ambiental, mas a vida acaba-se no mar. Para esse flagelo não há limites. Todas as criaturas do mar morrem. Esse flagelo não fala de um acontecimento literal, mas de um símbolo dramático que representa o colapso da natureza no dia do juízo. O terceiro flagelo, os rios são atacados, versos 4 a 7. As fontes das águas e os rios transformam-se em fonte de sangue. A última aparição do altar foi no 5º selo, quando as almas dos santos clamavam debaixo do altar pela vivificação da justiça divina. A primeira parte da resposta de Deus àquela oração foi enviar, no lugar da punição, uma advertência com as trombetas. Mas agora, a sua resposta se completa literalmente com uma vingança. Novamente, nesses flagelos, não há limite. Deus é apresentado como o juiz onipotente, justo, eterno, santo e vingador. Versos 5 a 7. O julgamento dos que martirizaram os santos corresponde ao mal que fizeram. Recebem somente o que merecem. O julgamento de Deus atingiu um mundo rebelde para a justiça dos que foram martirizados. Versos 6 a 9. No capítulo 6, verso 9. Em resposta às orações dos santos, capítulo 9, verso 13. O quarto flagelo, o sol é atacado, os versos 8 a 9. Os pecadores que não se arrependeram quando o sol escureceu
são agora punidos mediante a intensificação do calor do sol. O escurecimento eles podiam perceber e ignorar. Quanto ao calor, eles nada podem fazer a não ser senti-lo. Nessas circunstâncias, a presença de Deus é reconhecida, mas somente para ser blasfemada e não para ser reverenciada. Deus adverte que quando suas advertências não são ouvidas, sua punição será sentida. As pessoas atingidas reconheceram tratar-se de uma ação divina, mas seus corações são tão endurecidos que, ao invés de caírem de joelhos diante de Deus, eles blasfemam o seu nome e, teimosos, se recusam a se arrependerem e lhe darem glória. Os homens não são santificados por meio do sofrimento. Ao contrário, se fazem ainda mais iníquos e blasfemam contra Deus. O quinto flagelo, o trono da besta é destruído. Versos 10 e 11. Deus punirá os homens que não se arrependerem através da terra e do mar, através da água e do fogo, mas ele fará muito mais do que isso. Quando o quinto flagelo é derramado, todo o sistema humano é lançado em completa desordem. O trono da besta é o maior golpe de Satanás. Ele invadiu toda a estrutura da sociedade humana, fazendo uma sociedade sem Deus. O reino da besta está em oposição ao reino de Cristo. É sobre essa imponente estrutura que o quinto flagelo é derramado e daí a confusão. Os seguidores da besta sofrerão, mas não calados. Eles blasfemarão. Novamente, não há qualquer traço de arrependimento. Eles preferem morder a língua a gritar: nós pecamos. Quanto mais severos os juízos, tanto mais duros os corações. Existe somente um único caminho de volta para Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem não vem pela graça, não vem de modo nenhum. O sexto flagelo, a destruição. O verso 12 fala que as águas do rio Eufrates secaram, abrindo caminho para a invasão do inimigo. Os versos 13 e 14 nos informam sobre a tríade do mal: o dragão, a besta e o falso profeta, no seu esforço de seduzir e ajuntar os reis da terra contra o Senhor. Quando Satanás e o mundo se armarem na sua luta mais terrível contra a igreja, Cristo aparecerá para livrar o seu povo e triunfar sobre os seus inimigos. Esses espíritos imundos representam ideias, planos, projetos, métodos satânicos introduzidos dentro da esfera do pensamento e ação. Essa batalha das nações contra Cristo e sua igreja é de inspiração satânica. O verso 15 nos fala que a derrota final do inimigo será manifestada na volta inesperada e gloriosa de Cristo. A segunda vinda será repentina e inesperada. Isso para os ímpios, visto que os filhos da luz estarão esperando, como diz lá em 1 Tessalonicenses 5, 4 a 6. A igreja precisa estar vigiando, esperando a volta do Senhor. Confere em Mateus 24, 42. Jesus ilustra o caráter imprevisto da sua volta, lá em Mateus 24, 43, 44, 1 Tessalonicenses 4, 2 e 3. O verso 16 nos fala do Armagedon, lugar de muitas batalhas decisivas em Israel. Armagedon é um símbolo mais do que um lugar. Fala da batalha final, da vitória final, quando Cristo virá em glória e triunfará sobre todos os seus inimigos. O sexto flagelo é o último estágio da punição divina. Quando Satanás perceber que a sua derrota é inevitável, ele cita as nações contra Deus. Nessa batalha final, Jesus esmaga todos os inimigos debaixo dos seus pés. É o fim. É o Armagedon. Armagedon é quando os homens que rejeitaram a Cristo terão que vê-lo na sua majestade. Eles lamentarão sobre ele. O sexto flagelo fala do Armagedon.
quer dizer o lugar da batalha final entre os poderes do mal e do reino de Deus. O sétimo flagelo fala do dia do juízo. O sétimo flagelo, o ar é atingido, versos 17 a 21. O derramamento do sétimo flagelo remove o tempo e a história e o substitui pela eternidade. Quando aquele dia vier, não somente as ilhas e as montanhas da terra criada por Deus desaparecerão. As cidades, a civilização e que é a conquista do orgulho humano inspirado por Satanás também entrará em colapso. Com isso, a punição divina está feita, verso 17. O sexto flagelo traz a destruição total. O sétimo traz a extinção total. Conclusão. A vitória de Cristo é completa, final e esmagadora. O trono do dragão, o reinado da besta parecem invencíveis, mas os reinos deste mundo cairão. Os inimigos serão vencidos. A igreja triunfará. Cristo virá em glória e a história fechará suas cortinas. O fim terá chegado. Amém. Glórias a Deus.